Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Vamos então hoje iniciar o nosso quarto bimestre. Falaremos nessa videoaula sobre a matéria e a energia, mais especificamente sobre os fenômenos físicos e químicos, sobre as transformações químicas. Bom pessoal, para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 3 do livro do quarto bimestre já, tá bom? A partir de agora, a gente vai começar a entender melhor esses dois conceitos de fenômeno químico e fenômeno físico. Prestem bem atenção para a gente conseguir entender o que é cada um deles. Observem essas 8 imagens que nós trouxemos aqui. Então, na primeira delas, nós temos uma pessoa fazendo uma massa, Então, ela colocou todos os ingredientes e está ali fazendo essa massa. Na imagem seguinte, a gente já tem o pão pronto, tá? Então, muito provavelmente, ela estava ali fazendo a massa do pão. E depois colocou no forno, a gente já tem o pão pronto. Em seguida, a gente tem uvas e depois o vinho. Depois nós temos madeira cortada, E depois está mostrando as árvores mesmo. Depois nós temos o arco-íris e por último a representação dos raios, tá bom? A imagem 1 e 2, assim como as imagens 3 e 4, através da análise delas a gente consegue perceber que os materiais utilizados na produção do pão e do vinho foram a farinha, entre outros ingredientes, claro, e também a uva, certo? Então, para a gente fabricar o pão, nós utilizamos a farinha, entre outros ingredientes, e para a gente fabricar o vinho, a gente utilizou a uva, tá? Nas imagens 5 e 7, nós já não tivemos modificações na estrutura química, tá, da matéria, apenas na estrutura física, certo? Então, aqui é só para a gente introduzir esse assunto, já vocês vão compreender melhor o que eu estou dizendo. Bom, pessoal, agora nós falaremos sobre as transformações químicas, tá? No início do ano, nós falamos sobre as substâncias puras e as misturas, Depois nós falamos sobre as técnicas para separar essas misturas. E agora a gente vai falar sobre algumas transformações. Existem dois tipos, o fenômeno físico e o fenômeno químico, tá? A gente precisa saber diferenciar bem um conceito do outro. Quando a gente efetua uma mistura e as propriedades dos materiais permanecem as mesmas, nós chamamos de um fenômeno físico. No entanto, existem algumas situações que depois que a gente efetua uma dada mistura, os ingredientes se transformam de tal ponto que há a ocorrência de um fenômeno químico, ou seja, as propriedades dos componentes das misturas também se modificam. E aí, então, forma um fenômeno químico. Vou repetir, o fenômeno físico, então, é quando as propriedades dos materiais envolvidos permanecem a mesma, ou seja, não há alteração, tá? O fenômeno físico não há alteração. Já no fenômeno químico, haverá alteração, haverá modificação, tá? Por exemplo, de um fenômeno químico, quando a gente acende um fósforo. Então, a partir do momento que eu acende um fósforo, o fósforo já sofreu uma alteração. Para explicar bem claramente para vocês, ele poderá ser aceso novamente? Não. Então, ele já sofreu uma modificação. Então, isso é um fenômeno químico, tá? Quando a gente queima açúcar para fazer um caramelo, eu transformei, já não tenho mais açúcar. Agora eu tenho uma matéria com outras propriedades. Ela sofreu uma modificação. Então, o açúcar agora passou a ser o caramelo. Então, isso também é exemplo de um fenômeno químico. Olha só, então, recapitulando aqui para vocês. Fenômenos físicos são aqueles em que não ocorre alteração na composição química da matéria. Apenas a forma e a aparência da matéria são alteradas. Então, vocês vão ver, um dos exemplos é se a gente quebrar um copo de vidro, Ou amassar uma folha de papel sulfite. Eu estou com uma folha de papel sulfite normal, inteira, bonitinha, é um papel sulfite. Se eu amassar, vai ser o que agora? Um papel sulfite, Então, eu não tive uma alteração na composição química, continua sendo uma folha de papel. Se eu pegar um copo de vidro e jogar no chão e quebrar, continua sendo vidro. Então, eu não tive alteração na composição química da matéria. Eu tive uma alteração apenas na forma e na aparência da matéria. Já no fenômeno químico, então, nós vamos ter sim uma alteração na composição química da matéria.
uma ou mais substâncias serão transformadas e aí a gente vai gerar uma outra matéria. Por exemplo, quando a gente produz justamente o vinho a partir da uva, a gente vai utilizar a uva, mas a gente vai transformar em uma outra matéria, né? A gente está alterando a composição química dessa matéria. Então, a Pro trouxe aqui uma tabelinha com exemplos dos fenômenos físicos e dos químicos. Então, vamos lá. Alguns exemplos dos fenômenos químicos: quebrar um copo de vidro, como a Pro falou, ele continua sendo vidro. Aquecer uma panela de alumínio, mesmo que eu aumente, então, eleve a temperatura da panela de alumínio, vai continuar sendo qual a composição? Alumínio. Se eu vou colocar uma água para ferver, então eu vou ter uma alteração na forma, na aparência da matéria, né? Vai até mudar de estado físico, mas continuará sendo água, né? A composição química H2O não sofrerá alteração, por isso é um fenômeno físico. A explosão de uma panela de pressão é um fenômeno físico, não haverá alteração na composição química da matéria. Quando a massa do pão está crescendo, então veja, a massa do pão já está pronta, ali a moça sovou, né, misturou, deixa um pouquinho paradinha, ela só cresceu. Então, nós temos apenas um fenômeno físico, eu não alterei a composição dessa matéria, tá? Derretimento de metais como o cobre. Então, vamos imaginar o cobre no estado sólido e eu elevei a temperatura, né, aumentei, enfim, esquentei ele derreteu. Ele continua sendo cobre? Continua sendo cobre, então não houve uma alteração na composição. Se eu dissolver açúcar na água, eu vou colocar açúcar na água, vai continuar sendo açúcar, vai continuar sendo água. Mesmo, pessoal, preste atenção que vai ter um exercício sobre isso. Mesmo se você não estiver vendo o açúcar, né? O dissolver significa isso. Você não vê mais o açúcar. Dissolveu, misturou, dissolveu. Continua sendo água com açúcar. Houve alteração na composição? Não. Agora vamos ver os fenômenos químicos. Preste atenção, a gente vai ter alteração na composição química. Então, quando eu produzi o vinho a partir da uva, mudou, já não é mais uva. Ai, Pro, tem certeza? Porque ainda tem uva. Pessoal, nós estamos falando de uma outra matéria. Tanto que um suco de uva, por exemplo, uma criança pode tomar e o vinho não. Ou seja, são produtos realmente diferentes, né? Acender um fósforo, como eu expliquei já anteriormente. Quando você acende um fósforo uma vez, ele pode ser utilizado novamente para acender? Não. Então, ele já sofreu alteração. Quando a gente queima açúcar para fazer caramelo, a Pro já explicou, a queima do carvão, ele vai sofrer uma alteração na composição. Você vai fazer um churrasco, perceba, o carvão vai pegar fogo, sumiu, acabou. A explosão de um carro, por exemplo, após uma batida, também vai sofrer alteração. Enferrujamento da palha de aço. Então, se a gente pegar o bombril, ele começa a enferrujar. A gente vai falar sobre essa questão do enferrujar mais para frente. Mas também é um fenômeno químico, porque vai alterar a composição. A queima de um cigarro, então, ele também vai sofrer alteração. Para a gente conseguir bem diferenciar o físico do químico, sabe o que é bem interessante? A gente analisar como ele era antes e como ele é depois, né? A gente analisa a matéria antes, analisa a matéria depois. Sofreu alteração? Continua sendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente? Bom, se continua sendo a mesma coisa de um jeito diferente, é um fenômeno físico. Agora, se ele sofreu alteração na composição química e acabou sendo transformado em uma outra substância, aí nós estamos falando de um fenômeno químico, tá? Outros exemplos de fenômenos físicos. A produção da gasolina a partir do petróleo. É um fenômeno físico, pessoal, porque ele não altera a matéria, tá? Ele não altera a composição, continua sendo petróleo. Ele vai apenas fazer vai dissolver um produto ou outro e tudo mais, mas continua sendo petróleo. A decomposição da luz solar por um prisma. Então, continua sendo, aliás, um fenômeno físico. Por quê? Porque a luz solar não vai deixar de ser luz solar só porque a gente decompôs, né? Só porque estamos vendo o arco-íris. Continua sendo luz, tá? E outros exemplos de fenômenos químicos. Agora veja, a produção de plástico a partir de petróleo. Aí sim nós temos a produção de um outro produto, né, de uma outra matéria. A gasolina, ela é um derivado do petróleo. Praticamente a mesma composição, tá? Já o plástico não, houve alteração de composição. Quando a gente vai fabricar a coalhada a partir do leite, nós estamos produzindo outra matéria, né? A gente tinha leite, a partir de então, através da ação de micro-organismos, nós teríamos a coalhada.
É outro produto. Houve modificação? Sim, houve. E por último, pessoal, um outro exemplo, o apodrecimento de uma fruta madura. Então, por exemplo, se a gente pega um morango e vai se decompor através da ação dos fungos e das bactérias, isso também é um fenômeno químico, pessoal. Por quê? Porque está havendo modificação da composição dessa fruta, tá? Devido à ação dos micro-organismos, tá bom? Aqui, gente, eu trouxe uma imagem para a gente observar e verificar que exemplos a gente pode falar sobre os fenômenos físicos e químicos, só observando essa imagem. Então, vejam, como fenômenos físicos, nós podemos falar a evaporação, né, da água, a condensação, nós já falamos sobre o ciclo da água, vocês sabem muito bem que é isso, e também a reflexão. Nós vamos falar melhor sobre isso, mas o lago está refletindo, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno físico, não há alteração da composição da matéria, tá? E como fenômeno químico, gente, a gente vai poder citar como exemplo a fotossíntese, que é aquele processo que as plantas, né, que os vegetais realizam para produzir o seu próprio alimento. Então, através da luz, né, fotossíntese significa isso, então, através dos raios solares, ele vai produzir outra coisa, ele vai produzir energia, então vai mudar, né? Vai haver sim uma alteração, por isso que é um fenômeno químico, tá? Agora, pessoal, existe uma frase que fala assim: a elevação da temperatura em um sistema produz apenas modificações físicas. Será que isso é verdadeiro ou falso? Quer dizer, quando eu aumento a temperatura, por exemplo, da pedra de gelo, ele vai derreter e vai virar água na forma líquida. Isso é um fenômeno físico. Por quê? Porque eu não modifiquei a composição da minha matéria, certo? Continua sendo H2O. Agora, será que sempre vai ser assim? Sempre quando eu aumentar a temperatura de uma matéria, a gente vai ter um fenômeno físico apenas? Não necessariamente, tá, gente? Existem situações em que a elevação, ou seja, você aumentar a temperatura, vai sim modificar a estrutura e a composição final do material, né? Vai gerar um fenômeno químico também. Por exemplo, muitas substâncias são transformadas quando a gente submete a uma fonte de calor. O cozimento de alimentos é um exemplo desse. Ou até mesmo a decomposição de um alimento, né? Uma fruta, quando é decomposta por fungos, quando está mais quente, né? Então, a gente vai ter sim um fenômeno químico, tá? Então, aumentando a temperatura, a gente pode ter ou um fenômeno físico ou químico, certo? Agora, pessoal, observem essa receita. Ingredientes: 4 ovos, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de manteiga, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de fermento em pó e 1 xícara de chá de leite. Modo de preparo: em um liquidificador a gente vai adicionar os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e o leite. Depois a gente bate tudo junto por uns 5 minutos. Por fim, a gente adiciona o fermento, misturando com uma espátula delicadamente. Em uma forma untada, a gente coloca a massa, leva para assar em forno médio pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Pessoal, se a gente seguir corretamente essa receita, o resultado será o quê? Um bolo de chocolate. E aí vejam, lembrando da propriedade geral da matéria, chamada de indestrutibilidade, que nós falamos nos bimestres anteriores, a gente pode dizer que esses ingredientes eles vão sofrer transformações após a massa ser devidamente preparada e assada. Essas transformações serão qualitativas e não quantitativas. As transformações químicas ocorridas com cada um dos ingredientes citados fazem parte do conceito de fenômeno químico. Então, olha só, a Pro vai explicar melhor tudo isso que eu falei. Aquela propriedade que nós trabalhamos, acho que talvez no início do ano, chamada de indestrutibilidade, diz justamente isso. A matéria, elas sofrem transformações, elas não são destruídas quando a gente faz essa mistura, né? Então, na receita do bolo, eu destruí o chocolate? Eu destruí a manteiga? Eu destruí a farinha? Destruí o açúcar? Não, eu transformei, certo? Então, depois que eu coloquei esses ingredientes no forno, eu transformei esses ingredientes. E aí, olha só o que a Pro disse anteriormente.
fiz uma transformação qualitativa e não quantitativa. Pessoal, quantitativa vem de quantidade. Eu aumentei a quantidade quando eu coloco no forno? Não. Né? Eu coloco 4 ovos, bato no liquidificador, mas aí quando vai para o forno, de 4 ovos viram 10 ovos? Não, então não foi uma transformação quantitativa, de quantidade. Foi uma transformação de qualidade. O que vem a ser qualidade? Uma transformação das características desses ingredientes, no caso, né? E aí essas transformações nós chamamos então de um fenômeno químico. Então fazer um bolo é um exemplo de um fenômeno químico. Por quê? Nós transformamos esses ingredientes. Os ovos, o chocolate, a manteiga, a farinha, o açúcar, o fermento e o leite, ao colocar no forno, ele sofre uma transformação. Transformação essa chamada de transformação química, né? Que virou um bolo, certo? Transformação química boa essa, né, gente? Esse fenômeno químico foi bom. Bom, e agora a gente vai falar sobre as transformações químicas do nosso cotidiano, né? Que estão presentes no nosso dia a dia. A primeira delas é a combustão. Ela é a reação química que é necessária para a existência de um combustível. A palavra combustível, pessoal, é aquilo que vai ser queimado e o que nós chamamos de comburente, que normalmente é o gás oxigênio, né? Então, e o gás oxigênio ele vai ser responsável pela liberação de calor. Então, por exemplo, para fazer a combustão, a gente vai ter que ter o combustível, que é aquilo que vai ser queimado, e um comburente, que normalmente é o gás oxigênio. Então, veja ali aquele esquema que a Pro colocou. Combustível mais o comburente mais a ação do calor, a gente vai ter o resíduo sólido, mais gases e mais energia. Dependendo do combustível, né, daquilo que a gente vai queimar, se vai ser a gasolina, né, o que for, que estiver nesse processo de combustão, vão ser formados diversos tipos de produtos. Os combustíveis podem ser, então, o gás de cozinha, a madeira, o carvão, a gasolina, tá? E aí a gente vai ter uma reação, dependendo do que a gente está usando, para que a gente está usando esse combustível, né? É para acender uma churrasqueira, é para fazer o almoço. Então, esse que é o processo de combustão. É um fenômeno químico, tá bom? Vamos falar de um outro fenômeno químico bastante utilizado no nosso dia a dia, que é o que nós chamamos de fermentação. É uma das reações químicas, inclusive, mais presentes no nosso dia a dia. E ele ocorre principalmente na parte de produção de alimentos, né? Trata-se de um fenômeno realizado por fungos e bactérias que acontece na ausência de oxigênio. Então, quando os fungos e as bactérias não têm o oxigênio para respirar, enfim, para realizar suas funções vitais, eles acabam obtendo a sua fonte de alimento, fonte de energia, através do processo chamado de fermentação, né, para que eles consigam se alimentar. E a partir dessa fermentação é que acaba gerando novos produtos. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos os pães, vinhos, cervejas e até o álcool, né, o etanol. Eles são produzidos através do que nós chamamos de fermentação alcoólica, tá? Por que a gente chama de fermentação alcoólica? Porque no final dessa fermentação é produzido álcool, tá bom? Existe também a fermentação láctica, tá? Que é utilizada na produção de iogurtes e de queijos. Por que é chamada de fermentação láctica? Porque ao final desse processo é liberado um ácido chamado de ácido lático, tá bom? E nós temos também a fermentação acética, que é utilizada para a produção de vinagres. E ela é chamada de fermentação acética porque ao final desse processo é liberado o ácido acético, tá? Então, nós temos 3 tipos de fermentações: a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética. As 3 são exemplos de fenômenos químicos, tá bom? Onde existe alteração na composição da matéria. Agora a gente vai falar sobre a oxidação, corrosão e ferrugem. Lembra que eu comentei que a gente ia retomar esse assunto, né? Então vejam, a oxidação ela é uma reação química na qual os átomos, né, ou as moléculas, elas vão perder elétrons, tá? O termo oxidação foi a princípio criado para denominar as reações nas quais o oxigênio era o reagente. Quando a gente tinha o oxigênio ali dando o start, né, dando o play nessa reação, a gente chamava de oxidação.
Depois a gente observou que essa reação também poderia acontecer quando não tem oxigênio. Mas como já estava muito acostumado a chamar de oxidação, continuou sendo assim chamado, tá? A corrosão e a ferrugem, né, que é aquela camada avermelhada, né? Ah, tá enferrujado, então tá bem avermelhado, né? Eles são os estágios mais avançados da oxidação do ferro, tá bom? No entanto, além deste, qualquer outro material também pode sofrer esse processo de deterioração ao entrar em contato tanto com o ar quanto com a água. Então, pessoal, oxidação, corrosão e ferrugem também são exemplos de fenômenos químicos, tá? E a fotossíntese que a gente falou lá naquele exemplo, né, naquela imagem para a gente observar. Fotossíntese, então, ela já foi estudada em outros momentos, inclusive ao longo das nossas aulas, né? Trata-se, então, de um processo efetuado pelos organismos autótrofos. Quem eram os organismos autótrofos? Eram os vegetais, por exemplo, que eles são capazes de produzir seu próprio alimento justamente pelo processo da fotossíntese, né? Então, ele vai produzir os alimentos a partir da luz, da água e do gás carbônico. E esse processo, né, da fotossíntese, ela é fundamental para a manutenção da vida no planeta, porque é a partir dele que ocorre toda aquela transferência de energia nas cadeias e nas teias alimentares que nós já trabalhamos, né? Então, os vegetais, eles fazem parte dos produtores da cadeia alimentar, né? A base da cadeia alimentar. Tudo isso em decorrência, então, da fotossíntese. E a fotossíntese, de novo, ela vai ser um exemplo de um fenômeno químico. Por quê? Porque existe transformação, existe modificação na composição, certo? Então, nós iniciamos com a luz e a gente vai terminar com energia, a gente vai terminar com glicose, né? Então, inicia de um jeito e termina de outro. Houve transformação? Houve alteração na composição? Sim, houve. Então, é um fenômeno químico. Vamos falar também sobre a respiração. Pessoal, quando a gente fala no dia a dia, né, respiração, a gente pensa aqui naquela troca gasosa que a gente faz através do nariz, que vai lá para o pulmão, né? Só que a respiração, ela é um processo bem mais complexo quando ocorre em nível celular, né? Ou seja, dentro das nossas células ocorre o que nós chamamos de respiração celular. Inclusive, pessoal, nós falamos no bimestre anterior que essa respiração celular, ela vai acontecer dentro das mitocôndrias, ó. Tô fazendo aqui puxando aqui um assuntinho nosso que nós já trabalhamos anteriormente, tá? E essa respiração celular, que vai acontecer então dentro de cada uma das nossas células, ela tem o objetivo de produzir energia para nós, tá? Então, ela vai usar a glicose, que é obtida a partir da nossa alimentação, para que ela consiga ter energia para desenvolver todas as atividades do nosso corpo. Então, esse processo da respiração celular, claro que mais para frente a gente vai ver isso bem mais a fundo, mas a gente pode resumir que ele acontece da seguinte maneira. O nosso organismo, as nossas células, né, vão absorver a glicose e em conjunto com o oxigênio, ela vai produzir gás carbônico, água e a energia necessária para a gente desenvolver todas as nossas atividades. Pessoal, por que isso é um fenômeno químico? Essa imagem dá para perceber claramente. Para um fenômeno, né, para uma transformação ser considerado um fenômeno químico, tem que haver, modificação na composição. Será que houve? Observem essa imagem. Inicialmente, lembra que a Pro falou? E temos que observar como era no início e como ficou no final. Se houve alteração na composição. Como era no início? Glicose mais oxigênio. Como ficou no final? Gás carbônico, água e energia. Mudou? Mudou. Então, é fenômeno químico, tá? Se fosse no início, glicose mais oxigênio, e no final, glicose mais oxigênio, aí seria um fenômeno físico, porque não teria ocorrido uma alteração na composição. Mas não é o caso. Então, na respiração celular, também é um exemplo de fenômeno químico. Bom, pessoal, com a nossa aulinha de hoje, vocês vão fazer apenas o exercício 10 da página 39. É uma pesquisa, tá, pessoal? Não é para fazer nesse momento os demais exercícios dessa página, tá bom? A gente vai fazer num outro momento. Vocês vão apenas fazer o exercício 10, que é uma pesquisa, da página, então, 39, combinado? Obrigada, pessoal!
assistam essa videoaula quantas vezes vocês julgarem necessário para que esse assunto fique bem esclarecido na cabecinha de vocês, tá bom? E nos encontramos agora na live. Brigadão, beijos!